Pessoal, boa noite. Douglas Ramalho com mais uma videoaula sobre o nosso curso de Lógica de Programação com VisualAlg. Nesta quarta aula, vou falar para vocês sobre tomada de decisão por seleção. É o comando escolha caso, conhecido nas linguagens de programação como switch case, tá? É bastante utilizado. Essa tomada de decisão é uma alternativa mais rápida ao uso de tomadas de decisão sequenciais ou encadeadas, né? O comando se, então, se não, que nós já vimos na aula anterior. Essa estrutura é bem útil e de fácil visualização. Essa instrução utiliza uma variável após o comando escolha, né? No caso do VisualAlg, e estabelece de forma indireta sua relação lógica. Tá? Coloquei um exemplo aqui. A gente usa o comando escolha. Após esse comando escolha, nós colocamos a variável, né, a variável escolhida, e no caso aqui, caso essa variável escolhida for 1, ele vai escrever na tela 1. Caso essa variável escolhida for 2, ele vai escrever 2. Na verdade, a gente escolhe uma variável e testa essa variável com o comando caso aqui, com os nossos comandos caso aqui, tá? E cada caso aqui, né, vai entrar em um bloco de comando diferente. Vamos ver isso na prática como funciona, tá? Vamos pegar uma variável aqui do tipo inteiro, e vamos aprender como usar essa instrução, tá? Então a gente usa o comando escolha do VisualAlg, escolha A. Primeiramente, vamos ler um valor para A. Então, vamos pedir. Digite o valor de A. Leia A. Né? Agora, a gente vai testar essa variável. A gente vai escolher essa variável e vai tomar uma decisão conforme o seu valor. Então, escolha A. Caso 1. Vamos utilizar o exemplo do documento. Escreval 1. Caso 2. Escreval 2. Vamos fazer agora o fim da escolha. A gente abriu a escolha, a gente tem que finalizar o escolha. Vamos executar, digite o valor de A. 1. Ele escreveu na tela aqui para mim 1. Vamos executar novamente, digite o valor de A, 2. Ele escreveu para mim na tela 2. O que acontece se eu escrever um valor que não seja nem 1 e nem 2? Ele não escreve nada. Por quê? Se a gente não definiu um valor default, um valor para caso não seja escolhido nenhum desses dois. E esse comando escolha, ele nos permite definir um valor default para caso essa variável escolhida não seja nem 1 e nem 2. Aqui no nosso exemplo, a gente vai utilizar o outro caso. Se a variável escolhida não for 1, não for caso 1 e não for caso 2, ela só pode ser outro caso, que é um comando aqui default. Então, quando não for nem 1 nem 2, vamos escrever não é 1 nem 2. Vamos executar para ver. Vamos colocar o valor dessa. Não é 1 nem 2. Beleza, pessoal? Viram como é simples a utilização dessa estrutura, que é o escolha caso? Vou fazer um exercício aqui que vai ser muito útil e para a gente entender, de forma clara o funcionamento do escolha caso, ok? E é muito utilizado aí na hora de programar, esse exercício que nós vamos fazer aqui agora, tá? Vamos criar uma variável mês, do tipo inteiro, e a gente vai pedir o usuário para escrever digite o número do mês atual, ok?
Então leia mês. E a gente vai escolher essa variável para poder fazer, poder testar as nossas condições de caso. Então escolha mês e vamos fazer caso 1, escreval janeiro. Caso 2, escreval fevereiro. Caso 3, escreval março. Caso 4, escreval abril. Caso 5, escreval maio. Caso 6, escreval maio, não é maior não. Maio, junho. Caso 7, escreval julho. Caso 8, escreval agosto. Caso 9, escreval setembro. Caso 10, escreval outubro. Deixa eu deixar aqui. Caso 11, escreval outubro, novembro. E caso 12, escreval dezembro. Fim, escolha. Pessoal, fiz aqui para os 12 meses, né, do nosso ano. E vocês acham que apenas até o mês 12 aqui vai ser válido, né? A gente teria que colocar aqui um outro caso, caso o usuário digite o número 13, por exemplo. Não existe o mês de número 13. Então a gente aqui coloca o outro caso, né, para a gente poder validar esse comando aqui, para a gente não deixar o usuário digitar algo que a gente não queira em nosso sistema. Então aqui outro caso, ele vai escrever não existe mês para o valor digitado. Vamos executar o nosso programa para ver como ficou. Digite o número do mês atual. Nós estamos no mês 9, setembro. Vamos digitar um outro mês aqui, mês 1, janeiro. Vamos digitar o mês 50. Opa, não existe mês para o valor digitado, né? Só temos 12 meses. Então deixa eu explicar como é que funciona essa estrutura aqui, tá? A gente define uma variável, nesse caso do tipo inteiro. A gente pediu para o usuário digitar um valor, armazenamos nessa variável mês, né? E a gente usou esse comando que é este daqui, escolha mês, tá? A gente escolheu essa variável aqui para ser testada, tá? E caso essa variável aqui receba o valor 1, o valor dela for 1, ele vai entrar nesse caso aqui, tá? E vai escrever janeiro. Se não for 1, ele pula esse caso 1 aqui, ele não entra nesse caso 1. Ele vai verificar, caso 1 não é caso 1, então vai pular. É caso 2? Não, não é caso 2, então ele vai pular. É caso 3? Até que o caso seja satisfeito, beleza? E se não for nenhum desses 12 casos, ele entra no outro caso, que é qualquer um a não ser esses 12 casos, e escreve esta mensagem: não existe mês para o valor digitado. Então o comando escolha caso, ele é basicamente isso. E todo programinha que a gente for fazer, né, e que tiver que utilizar esse tipo de condição, né, para você testar mês, para ver se qual mês que para poder exibir para o usuário, a gente pegar uma função data, por exemplo, recuperar os valores aqui da nossa data, e a gente vai pegar aqui o valor 9 aqui, a gente vai separar, né, cada valor aqui, vai pegar o valor do mês e vai jogar aqui dentro do caso, né? O caso vai entrar no 9 e vai exibir setembro. Beleza, pessoal?
Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.